Por de sua glória, sabendo seu destino aqui, estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, ano secou, não há estrelas nos céus, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real e tudo perde o valor. Se isso não for amor, mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava, com amor e ternura falou-lhe: ao paraíso comigo irá. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas nos céus, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real e tudo perde o valor. Se isso não for amor, se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real e tudo perde o valor. Se isso não for amor. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos capítulo 2, versículo 1 em diante. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a filo de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregou-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada um para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite,
Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Até aqui, eu não importa assim. Estamos diante da palavra de Deus, a qual vai falar sobre Pedro. Pedro, todos conhecem a passagem, quando Jesus estava escolhendo seus discípulos. Jesus passara naquela praia onde estava Pedro, e Jesus passando por lá, viu Pedro pescando naquele lugar, jogando as redes sobre o mar e pescando peixes. Então Jesus olhou para ele e disse: hoje tu não serás mais pescador de peixes, mas sim pescadores de homem. Então Pedro, saindo do seu emprego, da sua pescaria, seguiu Jesus. Então mais para frente, Pedro, sendo discípulo de Jesus, ele era o mais, vamos dizer assim, astuto, porque Pedro ele não media a palavra para falar aquilo que estava no seu coração. Pedro falava aquilo que estava no seu coração, ele não media as palavras para falar, mas ele falava para o arrependimento da alma, para que a sua alma não se perdesse no abismo. Então Pedro ele falava aquilo que o seu coração não dava falar. Numa certa feita estava Jesus e Pedro junto a Malco, e Malco tentando fazer alguma coisa para Jesus. Pedro ele tirou da sua bainha a espada, então tirou a orelha de Malco da sua cabeça. E Jesus, como Jesus ele é o amor, a paixão, ele pegou e colocou a orelha de Malco na sua cabeça novamente, porque Malco estava sendo preparado para ser sacerdote naquele tempo. E naquela época, para ser sacerdote, o homem precisaria ser perfeito espiritualmente e no seu corpo físico também. Não podia faltar nada do seu corpo, nada do seu membro. Não podia faltar um olho, não podia faltar uma orelha, um dedo, nada. Então, ali, Malco estava sendo preparado para o seu sonho. Ele estava sendo preparado para exercer aquilo que o seu sonho estava lhe proporcionando naquele tempo. Então, ele tentou fazer algo para Jesus, e Pedro tirou da sua bainha a espada e o decepou a orelha. Então, ali naquele momento, Pedro tocou no íntimo de Malco, porque ele pensou: e agora como eu vou fazer para ser o sacerdote? Porque eu não vou conseguir mais, porque perdi minha orelha, como vai ser colocada de novo? Então Jesus, pegando a sua orelha, colocou novamente sobre a cabeça de Malco. Então ali Jesus, com um simples gesto, numa cura instantânea, colocou novamente a orelha sobre a cabeça de Malco, como dizendo: tu pensaste que teu sonho estava acabado, pensaste que ali terminou a tua jornada, o teu propósito, aquilo que tu colocou no teu coração, que tu mesmo lhe proporcionou, pedindo talvez em orações nas madrugadas, pedindo para Deus em jejum instantaneamente, fazendo jejum diariamente, e ali ele pensou: como eu vou ser o sacerdote, sendo que o meu sonho foi dissipado aqui? Mas Jesus colocou a orelha de Malco de novo na sua cabeça para restaurar os seus sonhos novamente, para ele ver, entender e compreender que Jesus ele veio para restaurar os sonhos. O inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus ele veio para dar vida e vida com abundância. Ele não só veio dar vida, mas também ele veio dar sonhos. Ele veio concretizar os projetos que estamos
colocando no nosso coração. Então, Malco viu que Jesus ele não veio não somente para sarar, curar, mas ele veio para restaurar os sonhos. Então, dali em diante, Malco colocou novamente a esperança no seu coração, porque o ditado diz que a esperança é a única que morre, mas a esperança nós podemos encontrar só em Jesus, porque ao terceiro dia ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Mas antes dele descer à sepultura, a esperança já estava nele. Antes dele ser crucificado, a esperança já estava nos pés de Jesus. Então, ao terceiro dia ele ressuscitou, e mesmo quando ele ressuscitou, a esperança já ressuscitara com ele, porque a esperança era ele, a esperança do mundo é ele, a esperança do mundo, aonde nós vivemos, é Jesus, porque sem Jesus não dá. Imagina se com Jesus já está difícil, as tribulações entram na nossa casa, dificultando a nossa caminhada. Imagina sem Jesus ao nosso coração, aonde estaríamos nós? Aonde estaríamos nós nesse exato momento se não fosse Jesus? Se não fosse Jesus, talvez estaríamos mortos, estaríamos perecendo, sendo escravizados pelo inimigo em muitas coisas, em muitos vícios, porque o inimigo lança vícios. Então aquele que não está em Cristo, ele ou acata, sendo drogado, sendo bebedice, sendo tantas coisas que o mundo lhe oferece, e aquele que não está na videira verdadeira ou acata para si, fazendo o seu corpo perecer, fazendo a sua alma sofrer. Se não tiver um encontro com Jesus, aonde estará essa pessoa naquele dia? Então, aonde estará aquela pessoa que não se arrepender naquele dia? Então, Malco olhou para Jesus e viu que Jesus ele era o restaurador de sonhos. Malco ele viu que Jesus ele o curava, restaurava sonhos. Então, Pedro ele estava sempre com Jesus, fazendo aonde Jesus estava, Pedro estava, assim como foi naquela mulher do fluxo de sangue, a qual Jesus passava por aquela cidade. Então aquela mulher ansiava pela cura. Então Jesus passou por aquele lugar e ela correu entre a multidão, porque a multidão onde Jesus passava era muita. Aonde Jesus passava ele fazia os seus milagres e muitos o seguiam. Então aquela mulher ela ansiou no seu coração a cura, porque naquela época a cura que ela tinha, a enfermidade que ela tinha era uma enfermidade que ninguém o queria, porque os seus pais, amigos, irmãos se afastavam. Era uma pessoa desprezada, humilhada no seu sentimento, no seu interior, porque uma pessoa desprezada, dura coisa uma pessoa ser desprezada, humilhada por outra pessoa, porque a angústia toma o seu coração, a angústia ela faz ferir no mais profundo, no íntimo do seu coração. Então, assim como eu falei, se a angústia, a tristeza vem para ferir o seu coração, mas Jesus ele é o restaurador de sonhos, e Jesus ele está aqui nessa noite para fazer algo tremendo na minha e na sua vida. É somente crer, porque Jesus ele já levou a salvação para a sua casa. Então aquela mulher ela tinha a sua enfermidade, a qual que era uma hemorragia, a qual que o seu corpo não conseguia segurar o seu sangue. Então Jesus passando por aquele lugar, ela saiu do seu lugar para ir buscar a cura. Então ela entrou no meio da multidão. Dura coisa entrar no meio da multidão, porque a multidão oprime. A multidão ela te deixa cabisbaixo, sim. E ainda mais ela que tinha aquela enfermidade, porque aonde se ela não conseguia segurar o sangue no seu corpo, por onde ela passava, provavelmente aquele sangue ia o seguindo, pingando. Então ninguém queria o tocar, porque se sentia contaminado por aquela enfermidade. Então ela, com a sua fé, com a sua esperança, ela entrou no meio da multidão e tocou em Jesus. E ela tocou em Jesus e ela tocou com fé, que a Bíblia diz que ela tocou com fé e virtude saiu de Jesus. Então Jesus, sendo Deus, Jesus se despiu da sua glória para ela. Ele era verbo e se fez carne. Ele saberia quem era aquela mulher.
ele saberia sim, mas ele olhou para trás e perguntou: quem me tocou? Jesus, sendo Deus, ele sabia quem teria o tocado, mas ele queria ouvir a voz dela para ver quem tinha o tocado Jesus. Então ela olhou para Jesus trêmula e falou: mestre, fui eu que te toquei. Então Pedro, estando junto com ele, falou para Jesus que a multidão o cercava e tinha muita gente. Como ele ia saber que quem tinha tocado ele, porque virtude saiu de Jesus. Então, se a gente não tem fé, se a gente não tem esperança, se a gente não buscar esperança e fé em Jesus, a virtude não vai sair de Jesus. Os teus sonhos vão ficar no mesmo, vai ficar enterrado. Os teus sonhos não vai sair daquilo que o teu coração maculou, naquilo que o teu coração projetou. Então, se tocarmos em Jesus, a virtude sai e o sonho é restaurado. Então, tantas curas Jesus fez naquele tempo. E Pedro estava sempre com ele. Então, a Bíblia fala que Pedro era amigo do peito de Jesus. Até que quando Jesus subiu no Monte da Transfiguração, Pedro estava com ele. Então, subiu Pedro, Tiago e João, a qual Jesus convidou seus amigos para subir. Então, chegando lá, Jesus se transfigurou e mostrando para os seus amigos que eles tinham uma intimidade com Deus, com Jesus. Porque ser amigo de Deus é ótimo, é muito bom, porque temos a intimidade com Deus. Porque a intimidade com Deus nos leva a lugares que a gente nunca imaginou, a lugares que a gente nunca pensou em estar. Deus nos leva porque somos íntimos de Deus. Somos íntimos de Deus, então Deus faz com que algo extraordinário aconteça na nossa vida, porque a intimidade com Deus, ele nos faz reto na presença de Deus. Como não falar de Jó, o homem que era íntegro e reto na presença de Deus, porque Jó, ele era amigo de Deus. Jó, ele buscava a presença de Deus. Jó nunca buscou materialismo para ele. Jó buscava a presença de Deus, porque através da presença de Deus é que a gente atrai riquezas para nós. Então, assim como foi Salomão teve um sono profundo e Deus perguntou para ele se ele queria riquezas ou ele queria ser rei sobre Israel. Então ele preferiu ser o rei sobre Israel e pediu sabedoria para Deus ao invés de riqueza. Então, através da sabedoria de Salomão, a riqueza veio sobre ele, porque naquele tempo ele se sobressaía sobre a sabedoria que ele tinha. Ele se sobressaía, então a riqueza chegava até ele. Então, ser amigos de Deus, ele vai te atrair coisas boas, sim. Vai te atrair algo que tu nunca imaginou que tu seria. Mas, através da intimidade com Deus, também vai vir as lutas, vai vir as diversidades, sim. Porque o crente sem a luta, o crente não tem vitória. Como o crente vai ter vitória sem a luta? Como o lutador vai ter a vitória se ele não lutar? Como o vencedor vai ser vencedor se ele não percorrer, se ele não correr? Ou se ele fazer tal coisa que está lhe proporcionada a fazer? Ninguém vai ser vencedor se não há uma disputa. Então, há um vencedor entre Deus e o inimigo. Quem o vence é o Criador ou a criatura. O Criador sempre vai saber quem é a criatura. Então, Deus sabe quem o inimigo é, porque quando ele estava no céu, Deus deu autoridade para ele, Deus deu os dons para ele. Quando Deus o dissipou do céu, Deus não tirou os dons, Deus deixou. Então, devemos ser amigos de Deus, para que nós possamos ir a lugares altos, ser como a águia, voar alto, ter os olhos altivos, porque os dias são maus. Se a gente não se revestir da couraça da justiça, do poder de Deus, aonde estaremos nós? Se nós não buscarmos a esperança em Deus, aonde nós estaremos? Aonde nós aonde passaremos a eternidade? Então, a esperança não está em mim, não está no presbítero Daniel, não está em ninguém aqui nessa noite, a não ser em Cristo. Se não fosse Cristo, a esperança já teria morrido faz tempo. A esperança já teria morrido lá no parto da sua mãe. Lá já teria se extinguido a esperança, porque a felicidade da mãe
ver o filho nascer com saúde, com força e com vigor. Mas se o filho nasce morto, aonde estará a tua esperança? Se aquilo que tu está gerando, vem Deus, pega e o leva para si, aonde estará a esperança? Aonde estará a esperança quando tu for ao médico e o médico falar para ti é câncer? Aonde estará a tua esperança? Aonde estará a tua esperança quando Deus não falar mais contigo? Aonde estará a tua esperança quando tu dobrar os teus joelhos na beirada da cama, pedindo a presença de Deus e Deus não te responder? Aonde estará a tua esperança? Aonde estará a tua esperança quando tu não receber a oportunidade aqui nesse púlpito? Aonde estará a tua esperança? Aonde estará a tua esperança nessa noite? Eu pergunto para ti, aonde estará a tua esperança? Então, a esperança está só em Cristo, porque devemos ser amigos de Deus. Então, Pedro era amigo de Deus. Pedro andava com Jesus. Então, depois, em Atos, que depois do dia de Pentecoste, Herodes, ele mandou prender os profetas lá para o maltratar. Então, prendeu Tiago, irmão de João, e Pedro. Então, ele o levou para o cárcere. E todos sabem a história que Pedro, ele tinha os seus guardas que o cercavam para ele não fugir carnalmente, mas não sabia eles que ele era amigo de Deus. Então, assim como eu falei, ser amigo de Deus, Deus vai te livrar da prisão. Então eu te pergunto aqui nessa noite, o que te prende de fazer a obra de Deus? O que te prende? O que está te prendendo em fazer algo para Deus? Então, se tu ser amigo de Deus, Ele vai te livrar da prisão, sim, da prisão espiritual, a qual que está te prendendo. Não sei no que aquilo te prende, mas Deus o sabe. Mas quando tu dobrares teus joelhos, tu vai encontrar a esperança em Deus, porque Ele vai te livrar da prisão espiritual. Então, a prisão espiritual é algo que prende muitos que deixam de fazer algo para Deus, botando desculpa naquilo que pode fazer e não o faz, e está preso em algo que talvez seja dinheiro material, e está preso e não faz algo para Deus. Mas a Bíblia diz que no último dia estaremos todos perante Deus, e aonde estará aquilo que Deus colocou na tua mão para fazer? Aonde estará aquilo que Deus proporcionou nas tuas mãos para fazer? Lembra quando Deus falou para ti que tinha uma obra grande para fazer na tua vida? Foi algo muito bom receber aquilo para si. Mas, passando os dias, passando os anos, aquilo foi te sobrecarregando e te fazendo entristecer. Algo que talvez foi pregado aqui e tocou no teu íntimo e feriu teu coração. Mas, não sabendo que Jesus é amor, Ele é paixão, mas Ele exorta o Filho a quem Ele ama. Então, aonde estará as tuas obras naquele dia, sendo que Deus colocou algo para te fazer? Não fica preso naquilo que em algo que está te prendendo, porque devemos orar e pedir a libertação para Deus, porque a libertação para Deus, a gente tem um tete a tete com Deus, assim como foi com Moisés. Deus poderia ter escolhido qualquer um no meio do povo, mas por que escolheu Moisés? Porque Moisés, ele tinha um coração puro, ele não estava preso no A, no B nem no C, ele estava preso em Cristo, porque Deus usou ele porque ele tinha um coração voltado para Deus, porque Deus viu sobre ele que ele tinha a capacidade de fazer aquilo que Deus lhe proporcionou. Mas Moisés nunca colocou obstáculo, não. Moisés nunca ficou preso naquilo que talvez entrou no seu coração, mas ele não ficou preso naquilo, porque Moisés, ele era amigo de Deus, ele tinha uma intimidade com Deus. Quem foi que conversou com Deus face a face, a não ser Moisés? Foi o único que conversou com Deus na Bíblia, foi o único que conversou com Deus. Então, Deus sabia que Moisés, ele ia aguentar o jugo, ele ia aguentar a tristeza, ia aguentar as provações naquele deserto, porque ele poderia ter escolhido qualquer outro, mas Deus viu sobre Moisés que ele seria capaz, ele teria a autoridade de levar o povo até a terra prometida. Mas
Moisés não herdou a terra prometida, mas nenhum tempo ele murmurou, em nenhum tempo ele falou que queria desistir ou deixar para trás aquilo que Deus colocou no seu coração para fazer. Moisés ele foi perseverante e hoje está diante de Deus Pai, à destra de Deus Pai. E se ele tivesse parado no caminho, aonde estaria a alma de Moisés nessa noite? Aonde estaria o espírito de Moisés? Então Moisés ele foi perseverante até o fim e recebeu a coroa da justiça, qual que está escrita em Apocalipse 3:11. Então ele recebeu a coroa da justiça e hoje ele está gozando no gozo eterno. Então faça algo para Deus enquanto é dia, porque a noite vem e mais nada o pode fazer. Porque o que vamos fazer à noite? A gente não pode fazer nada à noite. Então porque a noite, a Bíblia diz, quando Deus fez a terra, Deus falou que a noite era trevas. E se tu não tiver revestido da presença de Deus, como tu vai sair à noite? Porque o inimigo não está brincando de ser inimigo, não. Ele está tragando vidas e com força. Ele está levando crianças, jovens, adultos, ancião, não importa a idade. Se não tiver o coração voltado para Deus, aonde passará a eternidade? Não adianta a gente ficar aqui 1000 anos talvez na presença de Deus e não ser amigo de Deus, não conhecer a Jesus, como Jesus falou para seus discípulos: vocês andam comigo, mas não me conhecem. Então devemos conhecer a Jesus, ter intimidade com Jesus, porque Ele vai fazer algo que a gente nunca imaginou, aquilo que não subiu o coração do homem e a gente não imaginou, é o que Deus tem preparado para nós. Então enche a tua boca e vai, assim como Deus falou para Jeremias, faça algo para Deus, porque o povo é incrédulo, sim. O povo ele vai tentar te intimidar, sim. Mas o inimigo foi derrotado lá na cruz do Calvário, quando Jesus foi crucificado e desceu nas profundezas do abismo, pisando na cabeça da serpente. Então a gente não é fracassado, não, porque a gente era fracassado quando a gente não era batizado. Então quando Deus apontou o dedo para mim e para ti no meio daquela multidão, Ele viu a capacidade em mim e em ti, e Ele colocou algo nas nossas mãos para fazer. A gente não é comum, não. Há algo dentro de nós que nos capacita, que é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Ele que nos conforta todas as manhãs. A gente pode dormir triste, mas pela manhã a alegria vem, a esperança vem, porque a gente está em Cristo. Mas a tribulação da vida vem também para tentar nos fraquejar. Mas Deus, Ele é a rocha inabalável. Ele é o monte que faz nós fortificar na presença dEle. Então devemos ficar firmes na presença de Deus, fazer algo para Deus, para não ficar preso naquilo que na concupiscência da carne, porque a carne ela é fraca, ela nos leva à decadência. Então se tivermos Cristo em nossa vida, a carne ela se fortifica e ela exalta a Deus também. Glória a Deus, aleluia. Deus. Então Herodes levou Tiago, irmão de João, para a prisão, e Pedro também. Então Pedro, ele, como sendo amigo de Deus, cheio do seu Espírito Santo, ele foi levado à prisão. Então os guardas o rodeavam, achando que Pedro ia fugir. Mas Pedro, como tinha o Santo Espírito no seu coração, ele deitou e dormiu, sabendo que no outro dia ele seria açoitado, maltratado. Mas ele, com o Espírito de Deus, com o Santo Espírito de Deus, ele sabia que Deus o tiraria dali. Mas como vamos ficar calmos sendo presos e sabendo que no outro dia a gente vai ser açoitado? Porque quando toca a nossa carne, dói, machuca e quando fere, a gente sente dor. Então como vamos dormir tranquilamente, sendo que no outro dia a gente vai ser açoitado, o sangue vai sair do nosso corpo, porque ele seria maltratado. A Bíblia não menciona o maltrato aqui, mas
eles poderiam prender Pedro na praça pública e açoitar Pedro, porque quando estamos cheios da presença de Deus, quando pregamos a palavra de Deus, incomoda o inimigo, sim, porque há algo que Deus colocou em nós, a qual eu já falei aqui, que é o Santo Espírito de Deus. Talvez colocaram ele para maltratar em lugares que seria vergonhoso, mas lá no cárcere Deus mandou o anjo para o tirar de lá. Então Pedro achou que era um sonho aquilo a qual que Deus estava fazendo para tirar ele de lá, mas na prisão clareou, resplandeceu a luz do anjo. Então quando o anjo desceu lá, Pedro foi livre, e as portas de ferro ela se abriu, ela teve que se abrir, porque a Bíblia diz que quando Deus quer abrir a porta, homem nenhum pode tentar impedir. Isaías 43:3, a Bíblia diz que agindo Deus ninguém pode impedir. Quem impedirá o agir de Deus? Quem impedirá o agir de Deus, a mão de Deus, quando Ele quer agir? Quando Ele quer agir, homem nenhum pode impedir. Não há presidente, não há ninguém nessa terra que pode impedir, nem anjos, nem principados, nem ninguém pode impedir o agir de Deus. E quando Deus fala, o surdo ouve, o mudo fala, e até o inimigo ele obedece. Mas a porta se abriu e Pedro saiu da prisão. Então Pedro, saindo da prisão através da oração da igreja, que foi incessantemente, Pedro chegou ao portão da igreja e bateu palma. Então saiu uma jovem chamada Rode para atender, e viu que era Pedro, e ela ficou tão feliz que não convidou Pedro para entrar para a casa. Então ela foi para os anciões, para o povo que estava dentro daquela casa, falou que Pedro estava ali na rua, esperando ser convidado para dentro da casa. Então o povo que estava dentro daquela casa falou: não, Pedro não está ali, talvez seja o anjo que protege Pedro. Então não devemos duvidar daquilo que Deus faz, porque que nem eu falei, quando Deus quer agir, ninguém pode impedir, porque a tua oração ela tem muitos seus efeitos. A oração do justo ela tem muitos seus efeitos. Então não devemos duvidar daquilo que pedimos para Deus, porque Deus ele pode fazer. Talvez tu não esteja mais vivo para contemplar, mas Deus ele pode agir, porque quantas profecias foram ditas na Bíblia estão se cumprindo hoje. Os profetas não estão aqui para contemplar as profecias a qual Deus colocou no seu coração para profetizar, mas a profecia está se cumprindo, e cada dia